Novos lançamentos da Shonen Magazine e também da Shonen Sunday, alguns mangás com números um pouco preocupantes, mas vejamos como é que será o seu desenvolvimento. E também fechando o mês aí das vendas de mangás da Shonen Jump, na próxima semana serão mangás novos. Acompanhe comigo nesse vídeo para você entender todas as novidades. Fica até o final do vídeo. Começando pelos mangás da Shonen Jump, vamos falar aí como é que foi essas vendas, começando pelo Deleuze Samurai. O mangá essa semana vendeu 3.113 exemplares, fechou o mês aí com 45.837. É nítido que desde que teve o anime, houve uma pequena melhora, mas o mangá ainda não consegue alcançar os 50 mil, né? No mês de estreia, mas mesmo assim são vendas interessantes. Acredito que o mangá logo vai ser encerrado também, não sei se é esse ano ainda, mas brevemente o mangá vai fechar. Temos o mangá Madan Witch, ou Witch the Witch, como algumas pessoas chamam, né? O mangá ele vendeu essa semana 5.200 exemplares e totalizou 78.335. Manteve uma boa média em vendas. O mangá agora está se estagnando na média de 70 mil. Aqui foi quase 80 mil, né? Então pelo menos foi uma melhora, que teve um pouquinho. Vejamos se o próximo volume veremos o mangá fechando com 80 mil pelo menos. Se for, mesmo que for um crescimento agora um pouco mais lento, mas pelo menos veremos um pouco de crescimento. A Madan Witch ele vem se estagnando nessa média de 70 mil desde os volumes anteriores, se não me engano. Então espero realmente que as coisas melhorem com o tempo. O Sakamoto Days ele vendeu 8.160 e totalizou 111.440. Também são vendas ótimas, né? O mangá superando a média de 100 mil, como sempre vem superado. Então faz com que o mangá realmente esteja em um patamar diferente. O Ao no Haku ele vendeu 9.295 e totalizou 123.765. Também ótimas vendas, próximo aí a 130 mil. Também uma média muito boa. Desde que o anime estreou, o mangá deu uma levantada nas vendas. Lógico, deu uma esfriada com o tempo, né? Mas ainda assim continua sendo vendas superiores de antes do anime estrear. E tem o Kagurabachi, que ele vendeu 8.001 nessa semana, né? Totalizando 141.441. Também ótimas vendas. O mangá já chegou, se não me engano, no volume 4 por aí, chegou a 150 mil. Desde então o mangá ele não consegue bater essa meta de novo. Mas ainda assim não quer dizer que o mangá tá vendendo mal. 140 são números ótimos para um mangá que não tem anime, para um mangá novo, né? De certa forma. O mangá, lógico, ele tá com quase 10 volumes, o próximo volume vai ser o 10º, mas mesmo assim é razoavelmente novo, mais ou menos um pouco mais de um ano de duração. O Kagurabachi está se tornando um grande sucesso, de certa forma ele já é, né? Mas eu acho que ele precisa ainda ter alguma coisa diferente para realmente ele ser considerado um grande sucesso dentro da revista. Vejamos como é que vai ser o tratamento dele no futuro, né? É um ótimo mangá, tem uma boa popularidade e vejamos como será o crescimento ainda mais que esse mangá pode ter. E temos os mangás da Shonen Magazine, alguns lançamentos de lá, né? Aqui já é a segunda semana em vendas. O menos vendido foi o Idolatry. O volume 1 vendeu 1.163 essa semana e já totalizou 2.375. É uma média um pouco menor. Eu esperava um pouco mais, mas não foi desse o caso. Pelo menos foi melhor, por exemplo, que Kitagari no Wolf, que Kagarike, mangás que nem sequer alcançam 2.000. Acho que dificilmente alcança até 1.500, só para você ter uma ideia de quão ruim tá as vendas. Então pelo menos ele conseguiu ser superiores a eles, até Kito, né? O que eu acho no Kito, acho que também a média é parecida com o Idolatry, mas eu acho que ainda é um pouco mais baixo. O Idolatry pelo menos superou esses mangás, mas mesmo assim não quer dizer que tiveram vendas boas. O Suruga Meteor ele vendeu o volume 3.489 e totalizou 2.765. Eu sempre falo com a questão de Suruga Meteor, que o mangá ele vende também abaixo. E ele ainda vende um pouco acima que a Idolatry. Então, só para você ter a ideia de que a Idolatry não tá numa situação, pelo menos até onde eu acho, né, numa situação tão tranquila. Grand Jump Girl volume 2 vendeu 2.420 essa semana e totalizou 5.260, pelo menos na média de 5.000, né? Mas ainda assim não tá me agradando muito, né? Acho que isso aqui não são vendas que são boas o suficiente, lógico. Não é só vendas que contam. A revista dá um apoio muito grande pro mangá. Ele recebe páginas coloridas, né? Ele recebe posições altas com uma frequência muito boa, o que é um sinal de que a revista quer investir no mangá. Torço pelo crescimento nas vendas, pelo menos, né? Mas por enquanto eu não considero aqui ser um grande fracasso. Mas ainda assim, essas vendas não são vendas de mangá que se mantêm por um longo tempo. O Kanan-sama ele vendeu seu volume 11 2.942 e totalizou 7.122. A média de sempre, né? Para falar a verdade, até diminuiu um pouco o mangá comparado com o volume anterior. Acho que vendeu um pouco, quase 1.000 exemplares a menos. Então é uma queda que teve. Vejamos se o anime ele vai melhorar isso.
mas eu não tô confiante tanto que vai ter um grande boost. Lógico, eu torço que pelo menos tenha algo mínimo, mas eu não tô confiando tanto assim, porque agora que com o trailer lançando, com tudo isso sendo anunciado, as vendas foi a cair. Imagina quando o anime sair. Não acredito em um crescimento tão grande. Lógico, eu sempre torço para que o mangá faça sucesso, né? Eu gosto da obra, mas tem que ser mais realista, né? Nesse ponto. Onomiburo, no seu volume 7, vendeu 3.892 e totalizou 8.902. A média de sempre, né? Nada a se falar, é só a mesma situação de sempre. O Kurama Medaka, volume 21, vendeu 6.815 e totalizou 14.893. É incrível como que o Kurama Medaka caiu nas suas vendas, né, com o passar do tempo. Uma coisa que eu tinha ouvido há muito tempo é que a maioria dos fãs não curtiram a ideia de transformar a obra em grande harém, né? Porque era mais o duplo de protagonistas junto, interagindo. Lógico, tinha alguns outros personagens que faziam um triângulo amoroso, mas acabou virando um harém. Então, acho que muitos fãs não gostaram disso, então as vendas, lógico, começaram a cair. Eu me lembro de ver a Kurama Medaka vendendo acima de 20 mil, né? Acho que no mesmo período aqui. Mas não acontece. Agora o Kurama Medaka, ele mal alcança 15 mil em 2 semanas em vendas. Vamos ver se isso vai melhorar com o tempo, mas eu acredito que não. A segunda temporada do anime já foi anunciada e acho que ano que vem vai estar saindo aí. O Yagernat, né, o Kuratsuki no Yagernat, seu volume 2 vendeu 7.496 na segunda semana, totalizando 15.953. Superou já a Kurama Medaka. E agora vamos ver o que o mangá ainda pode trazer. Vendas ótimas, né, excelentes. Continua vendendo muito bem, continua tendo um crescimento muito interessante. O Yagernat vem se mostrando bem popular. E esse volume aqui, por exemplo, ele já comparado ao volume 1, já tem um aumento de quase 2.000 exemplares, só pra você ter uma ideia. Então, realmente o mangá está se saindo muito bem. E o mangá só tem potencial para crescer, né? Parece que a Magazine, realmente, os leitores da Magazine gostam bastante de um Witch. Principalmente porque a Yagernat é um Witch um pouco mais diferente, vamos dizer assim. O volume final de Yamagami-san, que é o volume 22, né? Ele vendeu 8.109 e totalizou 20.826. Então, ótimas vendas, o mangá já se encerrou, então não preocupa tanto. O Megami no Café Terrace, volume 21, não sei se esse aqui é o penúltimo ou o antepenúltimo volume, acredito que seja pelo menos o penúltimo. Ele vendeu 9.823, totalizando 24.287. Também ótimas vendas, o mangá faz bastante sucesso. Já se encerrou o mangá, né? E eu fiquei sabendo de algumas coisas que eu vou falar nos próximos vídeos. Provavelmente eu vou deixar por vídeo de toque qualquer novidade, informação sobre novos mangás do autor. Então, Megami, ele fez sucesso no caso, né? E continua vendendo muito bem. O Shoko La Frontiere foi o mais vendido da Magazine. Ele vendeu 30.991 nessa semana e totalizou 82.515. É provável que a próxima semana o mangá, no mínimo, né, venda em torno de 15, 16 mil. Eu vou chutar mais ou menos nessa média. E aí vai fazer com que o mangá ele chegue próximo a 100 mil. Provavelmente no fim do mês ele vai mais uma vez fechar o mês com a média de 100 mil exemplares, como sempre vendido, né? Então o mangá vende bem, faz sucesso. É o segundo que mais vende na revista, então tem todo o apoio aí da revista nesse quesito. Temos os lançamentos da Shonen Sunday. Na verdade, não é exatamente lançamentos, né? É a segunda semana de vendas, então já foram lançados desde a semana passada. Aqui são poucos mangás, né, no caso. O menos vendido da Sunday foi o Kagurai, volume 2, que ele vendeu 1.180, totalizando 2.472. Por incrível que pareça, eu não consigo ver como vendas tão baixas assim. Claro, né? São vendas baixas. Mas temos que analisar conforme o padrão da Sunday, né? Apesar de que a Sunday é uma revista muito popular. É uma revista que faz bastante sucessos, como o Sousou no Frieren, por exemplo. Mas tem muitos mangás que eles se mantêm mesmo tendo vendas um pouco abaixo do que a gente considera na média. Mas ainda assim, não quer dizer que tem vendas tão boas assim, né? O Tsuranai Desu, volume 6, vendeu 3.493 e totalizou 6.413 aí no seu total. Sem muito o que falar, né? O Tonikaku Kawaii, volume 33, vendeu 6.066 e totalizou 15.189. Também vendas que diminuíram bastante com o tempo, o mangá já é bastante longevo. Talvez muitos leitores já se cansaram da obra por conta disso, né? Mas ainda assim, um mangá que se mantém bastante tempo. O Major 2, volume 31, vendeu 15.581, totalizando 32.711. É um mangá que ainda vende muito bem. Outro que é bastante longevo, né? Mas é um mangá que já tem uma fanbase muito forte aí. Desde a primeira parte, né? Agora com a segunda, as coisas vêm se mantido populares, né? Não melhoraram tanto, né? Porque o Major já vendia muito bem, mas lógico, as coisas acabaram se acalmando com o tempo por conta da continuação, né? Mas mesmo assim são vendas muito boas.
Então, poucos lançamentos da Shonen Sunday nessa semana, pelo menos as que eu tive acesso, mas ainda assim, alguns mangás que têm uma média boa e interessante. Vejamos agora, esperar os lançamentos da Shonen Jump, né, que deve ser na próxima semana, e vejamos como é que a Magazine também vai tratar essas vendas, né? Como é que vai ser o tratamento deles. De qualquer forma, estaremos aqui no canal para qualquer novidade. Acompanhe aqui o canal, se inscreve se você quiser saber tudo e qualquer novidade sobre mangás, o desempenho de cada um deles. Então é isso, de qualquer forma, né? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.